Oi pessoal, desculpa demorar, mas pelo tempo do vídeo deu pra perceber porque eu demorei, e o vídeo não tá completo. Bem, fiquei com um capítulo. Depois de chegar no hospital eu desliguei o carro, peguei a caixa, e joguei a minha bolsa no porta-malas. Eu saí e tranco as portas, e vou até a entrada. Eu entro, e vou até o elevador. Eu subo até o quinto andar. Eu começo a andar até que eu vejo o quarto das crianças, e vou até lá. Ao entrar eu vejo a Mayumi jogado Uno com as crianças. Eu espero que você não esteja roubado, Mayumi. Os três viraram para mim ao me ouvir. A Mayumi começou a ser levanta enquanto falava. Mayumi, não nos estávamos jogando juntos. Depois de levantar, ela se aproximou de mim. Eu entreguei a caixa para ela. A Mayumi parecia surpresa e um pouco ansiosa com o que tinha dentro da caixa. Mayumi, Kira, onde você conseguiu isso? Sua irmã me pedir para te entregar isso, e não se preocupei. Eu não olhei o que tinha dentro. Mayumi, claro, eu acredito em você. Eu vou guardar isso e já voltou. Você pode aproveitar para conhecer as crianças. Eu concordo. A Mayumi sair da sala com a caixa nas mãos. Eu vou até as crianças e me agacho na frente deles. Oi, um prazer conhecê-los. Você podem me dizer os nomes de vocês? Os dois pareciam um pouco hesitantes. Eu me sento no chão. Eu pego alguns doces. Você querem? Os dois balançam as cabeças. Os dois pegam os doces. Enquanto eles comiam os doces, eu percebi que a garotinha parecia um pouco triste. O que houve, garotinha? Ela não me responder. Garoto, ela tá assim porque os dois animais dela sumiram. Ser isso você não precisa ser preocupa, eles estão no veterinário para ficarem melhores. Ao me ouvir ela rapidamente virou para mim. Ela estava com os olhos brilhando. Garota, sério? Eu vou pode ver eles? Sim, logo você poderá estar com eles. Ela veio e me abraçou. Ela estava bastante feliz. Você ter algum animal que goste? Garota, dragão. Ela ficou imitando um dragão. Eu dou um sorriso. O menino deu uma risada. Eu em meus pensamentos. Haki, sim, o que deseja? Pode vir aqui. Haki, já tô indo. Algum dos dois ter medo de aranha? Os dois disseram que não. Da minha sombra patas de aranha saíram dela e depois o resto do corpo da aranha sair da minha sombra. As duas crianças de primeira se assustaram, mas rapidamente se acalmaram. Essa é a Haki. Ela é um espírito animal meu. A Haki, uma aranha grande negro com alguns desenhos de ondas nas patas. Haki, você pode ir para sua forma humana. Haki, claro. O corpo da Haki fica coberta por uma energia negra. O corpo dela começou a mudar para uma forma humanoide. Quando a energia negra sumiu, a Haki estava com cabelos negros amarrados e com um palito de madeira no meio da base do rabo de cavalo. Ela usava um vestido branco e ela também usava um batom vermelho. Ela se sentou do meu lado. Ela cruzou os dedos e o separou. Haki, o que quer que eu faça? Você pode fazer um dragão de pelúcia para ela. Eu falava enquanto eu apontava para a menininha que estava me abraçado. A Haki começou a mexer rapidamente as mãos enquanto costurava um dragãozinho de pelúcia de cor vermelha. Haki, desculpa, eu esqueci de perguntar de que cor você queria. Deixa que eu refaço. Quando a Haki iria desfazer a pelúcia, a garotinha foi e pegou a pelúcia das mãos da Haki e depois ela voltou até mim. Eu e a Haki ficamos sem entender nada. Parece que você gostou. Ela balançou a cabeça. Rapidamente concordou. Haki, você quer que eu faça mais algum para você? A garotinha ficou com os olhos com estrelas. Depois de algum tempo a Mayumi voltou para o quarto. Assim que ela entrou, ela viu que eu e o menino estávamos jogando juntos. E a Haki e a menina estavam deitadas justa em um panda de pelúcia grande cobertas com um cobertor de urso. Elas estavam assistindo algum desenho no tablet. A Mayumi deu um sorriso e foi até mim. Como eu estava focado no jogo, eu não percebi a Mayumi perto de mim até que ela tocou na minha testa. Eu acabei me assustei. O garoto acabou ser assustado também. A Mayumi começou a rir. Jesus, assusta o cão, Satanás. Mayumi, desculpa, eu não queria assustar vocês. Eu saí da cama do hospital. Eu me alonguei enquanto fala. Mas o que houve? Mayumi, bem, eu vim avisar que já tá na hora. Tá tudo. A garotinha saiu debaixo do cobertor e foi até mim. Ela começou a puxar a minha calça. Ele virei a cabeça na direção dela e me agachei na frente dela. O que foi? Garota,
você vai embora. Bem sim, eu vou. Antes que eu terminasse, a garotinha me abraçou. Garota, por favor, ficar mais um pouco. Eu dou um abraço nela e a coloquei no colo. Eu me levantei com ela. Não precisa se preocupa. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Garota, sério? Eu concordo com a cabeça. Mayumi, bem, eu já resolvi todos os papéis sobre a adoção, mas eles ainda vão precisar vir ainda pelo menos uma vez por mês. Tudo bem? Claro, bem, a gente já vai. Mayumi, espera, você já sabe o nome deles? Eles não me disseram, então eu dei outros nomes para eles. A menina se chama Rose e é um menino. Dazai, Mayumi, gostei dos nomes. Então, nós já vamos. Rose. E os meus pelúcias? Eu viro para onde todas as pelúcias da Rose, eu estalo os dedos e as pelúcias desapareceram. Pronto, eles estão em casa. Mayumi. Ora, isso é incrível. Espero que você possa manter isso em segredo. Eu sei que no mundo poderes são hoje em dia, mas você sabe, pessoa como nós ainda são consideradas com apenas lendas e mitos urbanos para a maioria da população mundial. Mayumi. Claro, caso precise de alguma coisa para me contatar. Depois disso eu sair do hospital, eu vou até o carro e coloco Dazai e a Rose no banco de trás. Eu vou e entro, eu ligo o carro e começo a dirigir. Enquanto eu dirigia, eu liguei para a Raiko. Oi Raiko. Oi Kira, você já está vindo? Sim, e estou levando os novos membros da nossa família. Raiko. Então você conseguiu mesmo? Sim, deu tudo certo. Eu ouvi a Raiko dando um grito de felicidade do outro da ligação. Eu dou um riso. Fico feliz que você tenha gostado da surpresa, Raiko. Sim, estou muito animada para conhecê-los. Nós daqui a pouco, Raiko. Certo, eu desligo a chamada. Eu paro o carro quando o semáforo fica vermelho. Eu em meus pensamentos. E mesmo já faz alguns anos desde a convergência. Enquanto eu estava pensando, um caminhão desgovernado capotou e acertou alguns carros. O que? Eu sair do carro e criou uma sobra. Eu mando levar as crianças para casa. Eles ficam preocupados, mas eu os acalme. A sobra foi embora com o carro. Eu vou ajudar os feriados do acidente. Eu consegui tirar a maior parte dos feriados da área de perigo. Eu ouço uma mulher gritando por socorro. Eu vou até ela. Ela estava em um carro com a parte do moto esmagado, e ele estava com bastante gasolina em volta. A gasolina começa a pegar fogo e ir na direção do carro. A mulher acabou desmaiado por causa da fumaça. Eu corro na direção dela. Eu arranco a porta do carro e a jogo para longe. Eu pego a mulher e saio de perto do carro que explode logo depois. Eu coloco a mulher no chão, um carro em chamas e jogado na minha direção. Eu viro na direção do carro. Eu pulo e dou um chute nele. O jogador para o lado. Eu caio no chão. Eu olho na direção de onde o carro veio. Um homem cabelos brancos, com olhos negros e amarelos, com o corpo musculoso. Ele só usava uma calça rasgada. Ele estava saindo de dentro de uma parede de fogo. Eu me levantou, uma gosma negra cobrir todo o meu corpo até o meu pescoço. Ela se transforma em um traje, uma regata preta por debaixo de um casaco logo sem mangas. Em meus braços manoplas negras com linhas vermelhas nela. Calça negra com botas negras que vão até o meio da canela. Asmodeus, Gremory, vamos, Asmodeus e Gremory. Uma garota de cabelos carmesim com uma trança que caía em seu ombro. Ela tinha 2 chifres negros com uma regata, com short preto e saltos e uma cauda negra. As duas concordaram. Elas serviram espíritos. As duas entraram no meu corpo. A manopla da minha direita, ganhar algumas características de lobo. A da esquerda ganhar características de carneiro. A botas ganha características de uma pata de lobo, com 3 espinhos na parte de trás da bota. Eu começou a ir na direção dele e ele veio na minha direção. Nós começamos a correr. Quando estamos perto um do outro, nós colidimos nossos socos, que cria uma onda de impacto, que destruiu todos os vidros na área. Nós começamos uma disputa de força. A energia que nós liberamos estava criando rachaduras. Na base da Liga da Justiça, a nossa energia estava sendo detectada pelos monitores. Mulher Maravilha. Que grande quantidade de energia é essa? Arqueiro Verde. Eu não sei, mas e melhor investigamos. Quem está na área? Mulher Maravilha. O Batman está na área. Eu já enviei as condenadas para ele. Calçado de manter. Onde o Superman? Cyborg.
Ele está em uma missão, na base dos Vingadores, eles estavam detectando a energia da luta. Capitão América. Tony, está vendo isso? Ele estava fala com o Homem de Ferro pelo computador. Ele está voado em direção ao local da batalha. Tony. Sim, já estou a caminho. Steve, ligue para a liga e pergunte se eles já detectaram a energia. Ele aumentou a velocidade dos propulsores da armadura. Steve. O Batman e Tsunami já estão a caminho. Tony. Certo, Steve. Tony, o Endeavor também está indo para lá. Tony. Entendido. Eu e o cara continuamos na disputa. Eu recuo um pouco para trás. Quando ele se desequilibrou e caiu um pouco para frente, eu peguei o braço de com a mão esquerda e rode para a esquerda e dei uma cotovelada no rosto dele. Eu jogo para o céu. Eu lanço uma rajada de energia nele. Ele caiu no chão. Isso deve ter o matado. Eu falava enquanto eu ia ver como a mulher estava. Eu ouço um rugido e depois vejo um carro indo com tudo para minha direção. Eu pego a mulher e desvio do carro. Eu levo ela para cima de um prédio. Eu volto para a rua e vou para cima do cara. Ele também veio para cima de mim. Nós novamente colidimos, socos que criam uma onda de impacto que manda os carros em volta para longe. Ele pega o meu braço e começou a me bater no chão de um lado para o outro várias vezes. Eu eletrocuto o meu corpo força a me jogar no ar. Eu paro no ar e crio um círculo mágico nos meus pés e me impulsionou para ele. Ele tenta me acertar um soco. Ele desviou do soco e deslizo pelo chão e dou uma rasteira nele. O derrubado. Eu pulo em cima dele e começo a socar ele. A cada soco o chão ficou afundando cada vez mais. Quando eu iria dar outro soco nele, mas ele segura o meu pouco para longe. Eu coloco as mãos no chão e me impulsionou antes de cair no chão e caiu no de pé no chão. Eu comecei a correr na direção dele. Eu dou um soco com energia amaldiçoada no estômago fazendo cuspir sangue. Eu dou um soco no rosto dele e depois eu giro e dou um chute no estômago dele. O jogador para longe. Ele se segura no chão com as mãos no chão. Ele deu um soco no chão que causou um mini terremoto que me desequilibrou. Ele avançou com os braços cruzados em forma de X na minha. Eu consegui recuperar o equilíbrio a tempo para bloquear o golpe. As minhas manoplas absorveram a energia cinética. Eu acumulei a energia na manopla de lobo. Eu soquei ele que criou uma onda de impacto com a cor azul na cara dele. O jogador para longe e depois corri na direção dele enquanto ele voava. Eu pulei em um prédio e me impulsionei na direção dele. Chute ele o afundado no chão e o arrastado por alguns metros até pulando para um prédio. Me prendo no prédio. Ele se levantou e pegou um carro ao jogar em mim. Eu começou a subir o prédio desviando dos carros. Quando eu cheguei no final do prédio, eu quebro o vidro dele e entre nele. Eu sento no chão e descanso. As modelos. Kira, o que você vai fazer? Ela começou a falar-me em minha mente. Ela apareceu em forma espectral do meu lado sentada. Não sei, ele parece um tanque em movimento descontrolado. Grimoire. Mas, você dois viram aquilo? Ela apareceu sentada em uma mesa em forma espectral. Sim, eu comecei a lembrar que enquanto eu estava em cima dele o socado, eu vi uma energia vermelha em linhas no corpo dele. Antes dele me acertar um soco, eu me levantei e comecei a me alongar. As modelos. Você acha que ele ter alguma ligação com demônios? Não sei, mas temos que o derrotar logo. Enquanto nós estávamos conversando, o cara estava escalado o prédio. Nós sentimos as vibrações que ele causava. Vamos, as duas concordam. Elas desaparecem. Eu vou até a janela com o vidro quebrado. Eu ando até cair. Enquanto eu caía, eu coloquei os braços para frente e me impulsionou empurrado para o chão com força. O desnorteado um pouco, eu pulo para trás e vou até os pés dele. Eu seguro. Eu começo a girar usando o peso dele para girar mais rápido. Eu jogo na direção de um prédio, fazendo ele o atravessa e acertar um carro do outro lado do prédio explodindo. Antes que ele se levantasse, eu pulei para cima do prédio e pulei dele, e desci em alta velocidade. Antes que eu o aceitasse, ele rolou para o lado, me fazendo acertar o chão destruído. Ele rapidamente levando e veio para cima de mim. Eu desviei dos golpes dele. Quando os golpes dele tocavam, eles criavam mini crateras. Ele tentou me acertar um soco na horizontal e pulei e dei um mortal para frente, fazendo ele acertar um prédio destruído. Eu parei no ombro dele e dei um chute no rosto dele, fazendo eu rodei no mesmo
mesmo lugar uma vez e comecei a pisar na cara dele ou afundado ele cada vez um pouco a cada pisada. Em um momento de descuido ele pegou a minha pena e me jogou para um prédio. Eu rodei no ar e parei na parede sem a quebra. Eu arregalei olhos e rapidamente desapareci de lá e fui até a mulher que coloque em cima de um prédio. Eu a peguei no colo e me levantei. Eu dei um pequeno pulo e comecei a voar. O cara se desprendeu do chão. Ele estava em volta de uma energia vermelha. Ele liberou gigantesca explosão de energia que dizimou uma boa parte da cidade. A explosão quase me pegou, mas eu consegui voar um pouco rápido. Eu em meus pensamentos: que sorte que mande as sombras, tirarei as pessoas dessa área. Enquanto eu pensava, o cabelo da mulher ficou negro. Mulher, parece que estamos em apuros. Eu me assustei quando eu ouvir ela falando. Eu paro em outro prédio e a coloco ela no chão. Ela se afastou um pouco de mim. Mulher, você teria um pouco de sangue? Claro que não, que anda com sangue por aí. Ela levantou uma das sobrancelhas enquanto olhava para mim. Ela deu de ombros. Ela começou a andar na minha direção. Ao chegar bem perto, ela colocou as mãos nos meus ombros. Ela então mordeu o meu pescoço. Eu senti que ela estava sugando o meu sangue. Eu vi que a roupa dela mudou para um vestido vermelho sem alças que deixava um pouco do seu sutiã exposto. Ele também ganhou meia calça marrom. Ela usava um tipo de coleira, faixas vermelhas em seus braços e seu cabelo ficou amarrado em rabo de cavalo com uma franja penteada para o lado. Depois de alguns momentos, ela se afastou de mim. Por que você usa uma coleira? Ela levantou a sobrancelha. Ela inclinou a cabeça para o lado. Eu apontei para o pescoço. Ela olhou e tocou e ficou surpresa. Ela olhou para mim. Ela repentinamente se ajoelhou em reverência. Mulher, será um prazer servir o Senhor por toda a eternidade. Eu fui um pouco para trás com a inesperada afirmação dela. Antes que eu pudesse falar algo, o prédio onde estávamos começou a cair. Nós dois corremos para o fim do terraço e pulamos dele enquanto nós estávamos no ar. Nós vimos que era o cara de antes havia destruído a parte de baixo do prédio. Nós quebramos o vidro de outro prédio e rolamos no chão dentro do prédio. Nós nos levantamos e começamos a correr em direção de outra janela. Fala sério, esse cara e um saco. Mulher, mestre, eu me chamo Nuri Aorozu. Kira do Dragon, e não me chame de mestre. Nuri, mestre, eu percebi uma coisa naquele cara. Não chame de mestre, é o que você percebeu? Nuri, aquele homem tinha um tipo de máscara que saía de sua cabeça e cobria os seus olhos. Então tem um jeito de derrotar ele. Nós pulamos e quebramos o vidro. E enquanto o prédio caía atrás de nós, eu prendi os pés na paredes e peguei a Nuri, coloquei no colo e comecei a correr para cima até o terraço. Nuri, mestre, você de um jeito de derrotar ele? Ainda não, me dá um tempo. Enquanto eu corria, o cara atravessou o prédio que estamos fazendo começa a cair. Eu concentrei nos meus pés e dei um grande pulo no ar na direção de outro prédio. Enquanto eu estava no ar, um tipo de chicote de ossos na minha direção. A Nuri me virou com força. Eu acabei girando. A Nuri consegui chutar o chicote mandado para o lado. Eu caí e deslizo no terraço de outro prédio. Você mandou bem, Nuri. Ela deu um sorriso e ficou um pouco vermelha. Ela me deu um abraço. Antes que eu pudesse falar algo, uma bola de fogo veio na nossa direção. Eu puxo um pouco de ar e dou o sopro ar redirecionado para o lado. A Nuri ficou impressionada. Eu virei e continuei a correr na direção do fim do prédio. Nuri, o que houve, mestre? Aquele cara, parece que ele está sofrendo uma mutação. Eu tenho uma ideia de como derrotar ele. Nuri, pela sua velocidade, sua expressão e por como você está ganhando distância dele, a sua ideia deve levar um tempo para ficar pronta, não é? Eu em meus pensamentos. Ela é incrível, o seu raciocínio é muito bom. Sim, mas o problema é que as minhas sombras normais não ganham mais do que alguns segundos, e as minhas sombras mais fortes estão procurando por civis que não conseguira retirando da área. Eu falava enquanto passava de um prédio para o outro enquanto o outro caía atrás de mim. Nuri, mestre, quanto tempo você precisa? Apenas 7 minutos. Nuri, mestre, eu vou distrair ele enquanto você colocar seu plano em ação. O que? Não, você não, isso é muito perigoso e você não sabe qual é o meu plano. Nuri, eu confio em você, então confia em mim.
Certo, eu paro de correr e a Nuri fica de pé. Nós nos encaramos um ao outro. A Nuri sabia o que eu iria dizer. Ela só sorriu para mim, e depois ela foi na direção oposta a mim. Ela pulou do prédio. Eu entro dentro do acenar de armas no meu mundo espiritual. A Nuri cair no chão, usando seus poderes para não fazer barulho. O cara virado a cabeça de um lado para o outro procura a mim. Do nada começou o chove, mas de algum jeito o fogo que estava pela área não apagou. Com isso o cara ficou pedindo. A Nuri pegou uma pedrinha e jogou em um corra, chamado a atenção dele. Ele foi na mesma direção do som. Ele foi como um rinoceronte depois de atacar o carro. Ele ficou parado procurando por outro som. A Nuri pegou uma corrente. Ela foi por cima dele e passou a corrente pelo pescoço dele e começou a enforcar ele. Ela usa o tamanho de os músculos dele para ser apoia e puxa a corrente mais para trás. Prédios e lojas, mesmo sendo batendo em algumas paredes, ela se manteve firme ou enforcado. Ele estava começando a perder a consciência, mas por causa da chuva a Nuri perdeu um pouco do equilíbrio, deixando a corrente um pouco frouxa. O cara aproveitou isso. Ele pegou a corrente e atirou do pescoço e arremessou a corrente e a Nuri em direção de um carro. Ela bateu no carro amassado. Ela empurrado o carro para trás. Ela rapidamente se recuperou. Ela jogou o peso dela para frente, o a fazendo sair do carro amassado, ficar em pé. Ela deu um pulo alto e dando um mortal para trás, desviando do ataque do cara. Ela cair de joelho no chão. Ela sugou um pouco de ar e aumentou a circulação de sangue nas pernas e aumentou a força nas pernas e correu na direção dele com tanta velocidade que ela parecia um raio. Ela acertou um soco na barriga dele. Depois ela pulou no lugar e ficou de cabeça para baixo e deu um chute com os dois pés na cara dele. O jogador para cima e caiu de pé. E Giruel chutou o jogador para trás. Ele bateu em vários carros. Quando a Nuri iria para cima dele, ela parou quando um tipo de comunicador aparece na frente dela. Ela pegou e colocou no ouvido: Nuri, quem é? Sou eu. Nuri, mestre, o que foi? Nuri, eu quero que você fique a uma distância dele. Nuri, por quê? Eu estou lidando bem com ele. Eu análise a estrutura física dele. Ele consegue se adapta aos seus golpes rapidamente e seu corpo fica mais forte e resistência cada vez mais conforme ele resiste aos seus golpes. Nuri, que? Tá, mais o que eu faço então? Na frente dela duas pistolas pratas com roxos, elas as pegos. Elas são feitas especialmente para, e elas ter balas especiais. Nuri, obrigado, mestre. O cara se levantou e como um rinoceronte ele foi até ela em alta velocidade. Ele estava coberta por uma aura vermelha que criou um mini escudo ao redor dele que jogava tudo para longe. Enquanto ele estava indo até ela, ela apontou as duas pistolas para o cara. Ela atirou nele. As balas foram em alta velocidade, criando um mini túnel de vento. Quando as balas atingiam os braços dele, eles foram explodidos, mas mesmo assim ele continuou indo na direção dela. Quando ele estava perto dela, ela pulou e usou ele para ir mais para cima. Ela ficou de cabeça para baixo e atirou nele e novamente acertou as pernas dele, as explodido. Ele cair no chão, mas de suas costas dois braços o levantador, e logo depois seus braços e pernas se regeneram em um instante. Nuri, o que? Fique calma. Isso é parte do plano, Nuri. Certo. O que eu tenho que fazer? Continue atirando nele, mas não atire na cabeça dele. Nuri, claro, mestre. Eu já falei para parar de me chamar de mestre. A Nuri me ignorou. Ela girou no ar e caiu no chão de pé. Depois disso os dois começaram a luta novamente, com ela o atacando a longa distância e ele sempre tentando ser aproxima dela. Em alguns momentos ele conseguia forçado a entrar em um combate corpo a corpo. Em um momento ela começou a pular de um prédio para o outro. Quando ela atirava, ela estava usando a respiração do trovão para ir mais rápido. O cara estava tendo seu corpo explodido, menos a cabeça dele, mas em um momento ela foi pega pelo pé por uma cauda. Ela começou a sendo rodada muito rápido e depois ela foi jogada no chão de um lado para o outro. Depois ela foi arremessada. Ela bateu no chão várias vezes antes de bater em uma loja e a loja foi destruída e ela foi soterrada pelos escombros. O cara estava totalmente diferente. O seu ficou com 2,70 metros. Ele estava com um corpo esquelético com os ossos um pouco exposto. Ele tinha uma cauda com espinhos. A
única coisa que ser mantinha humana era sua cabeça. Ele começou a andar como um animal para onde a Nuri estava desacordada. A criatura rapidamente chegou lá. Ele tirou os escombros de cima dela. Ele aproximou o rosto dele mais perto do corpo dela. Ele começou a cheirar ela e ele também lambeu o rosto dela. Mas antes que ele fizesse qualquer coisa com ela, a Nuri atirou no meio do peito dele e depois ela usou o seu poder de vento para jogá-lo para longe. Ela se levantou com dificuldade. Ela estava com a roupa rasgada. Ela também estava com muitos ferimentos de cortes. O lado direito do rosto dela estava coberto de sangue e tinha sangue saído do lado esquerdo da boca dela. O cabelo dela estava solto. Uma das suas armas tinham quebrado e a outra estava quase toda quebrada por causa dos ferimentos. Ela acabou caindo no chão. Antes que ela caísse, eu a pegue. Nuri, mestre, obrigado por ganhar tempo para mim. Nuri deu um sorriso com dificuldade. Nuri, descanse um pouco. Eu cuido do resto. Eu a pego no colo e vou para dentro do meu mundo espiritual. Eu apareço dentro da mansão que ficar lá dentro. Eu colo ela em um dos quartos da mansão e a boto na cama para descansar. Ela acabou dormindo. Eu a cobrir com um coberto. Ana, cuide dela. Uma borboleta aparece e ela foi coberta com uma névoa. E depois uma garota com cabelos verdes com a parte da frente e do lado curto a parte de trás. Ela longo com o cabelo trançado. Ela também ter uma flor no cabelo. Ana. Sim, pai, eu voltou para o mundo real. Eu volto no mesmo lugar que nós estávamos. Eu começou a andar na direção dele. A criatura se levantou. Ele também veio na minha direção. Os dois começaram a aumentar a velocidade até que começamos a correr. Enquanto eu corria, eu coloquei o braço para o lado e invoquei uma das minhas espadas, com a lâmina roxa avermelhada. Eu pulei e segurei a espada com as duas mãos e a levantei ela acima da minha cabeça e fiz um corte de cima para baixo. A criatura bloqueou o golpe com dois braços. O impacto fez o chão rachar e uma onda de vento. Eu comecei a forçar a espada concentrado a minha energia na lâmina aumentada. Resistência é o corte dela, começando a cortar os braços da criatura e que usou os outros dois braços para me atacar. Com facilidade eu consegui desviar do golpe e fui um pouco para trás. Nos meus pés uma aura branca que causava um som parecido com o de duas peças de metal sendo esfregadas uma na outra, e usei o haki de armamento na minha espada. Inazuma no Inuibuki. Inazuma no Tsunami. Tradução: respiração dos oceanos de raios. Tsunami de raios. Ele correu na direção da criatura tão rápido que eu parecia um raio, e a minha espada liberava água com raios de toda a lâmina. Quando eu estava perto da criatura, ele expandiu os dois braços debaixo dele e tentou me esmagar. Antes que ele conseguisse me acertar, eu bati o pé no chão e girei no mesmo lugar alguns centímetros do golpe da criatura, e fiz um corte lateral cortador um dos braços dele. E logo após o corte um mini tsunami com 7 metros apareceu na minha frente. O acertado o engolido. As eletricidade também o afetou. Eletrocutado. Quando o tsunami se desfez, a criatura estava caindo no chão. Ele conseguiu ser levantou logo em seguida. Antes que ele pudesse ser levantar-se por completo, eu caí do céu com duas lanças de sangue. Eu perfurei as costelas dele pelas costas e pulei da costas dele a se puse na frente dele. Eu peguei a espada da minha boca e perfurei o coração dele, que gritou de dor. Eu me agachei na frente dele. Isso tá doendo. A lâmina da espada e feita de Kuzakiral. Enquanto eu falava, das costas dele dois tentáculos com espinhos nas portas. Elas foram na minha direção. Eu dou 4 mortais para trás. Eu paro de joelho. A criatura conseguiu ser livre das lanças e da espada, e ela foi até mim. Ele pulou para me atacar, mas antes um tipo de furadeira de vento e atravessou ele ao jogo na direção de um prédio. A furadeira foi para trás de mim. Ele se desfez e uma águia com penas laranja avermelhada. Ele tinha 3 metros de altura. Obrigado, Aguion. Valeu pela ajuda, Aguion. De nada, pai. Eu me levantou e chamo a minha espada, que foi até mim girando. Eu a pego e novamente cubro ela com haki de armamento. Aguion. Certo. O Aguion voou para cima e quando ela estava a 10 metros acima da cidade, ele começou a girar ao redor da área onde nos estavam criando um tornado em volta da área. Corte divino. Eu faço um corte na diagonal e um feixe negro foi até o prédio. Cortou ao meio.
Calron, eu gritei. Uma energia negra rodeou com meu corpo. Dela um lobo com pelo negro, olhos vermelhos, asas grandes. Suas garras cortavam o solo, só por elas estão tocado. Em um segundo ele virou uma névoa que foi até na direção da criatura. O prédio em um segundo simplesmente desaparece. Quando Calron chegou nele, ele o mordera e começou a bater no chão com muita violência. Ele o jogou para longe, arrancado a perna dele. Antes que ele pudesse cair no chão, eu fui para trás dele e o chutou na direção do Calron, que o bate com a pata na minha direção, e nos continuamos a bate e chuta ele na direção do outro, e com cada golpe a velocidade dele aumentava. Eu dei um soco na cara dele, o jogador na direção do chão, e vou para o chão. Orochi, uma cobra branca, olhos vermelhos e gigante, saiu de um círculo mágico e morde. Aguion Inura, uma segunda águia com penas brancas, com desenhos de ciclones, apareceu e junto do Aguion começaram a bater juntos na criatura, com ataques de vento e raios. O Orochi colocava a criatura na frente dos ataques. Eu subo correndo pelo Orochi até a cabeça. O Orochi joga a criatura para cima e eu, com a ajuda da Nura, eu subo para cima dele e pulo da Nura e coloco a espada na minha frente, e começou a giro, e perfurou o estômago dele. Eu desço em alta velocidade, e criou uma cratera enorme. Eu estava liberado energia que estava afetado a atmosfera, criado nuvens de raios. Eu fiquei a espada mais fundo no estômago dele e pulo para trás ao mesmo tempo que um trovão roxo caía na criatura. Eu chamo a minha espada, que sair do esmagou da criatura e volta para minha mão, e a levantou para o céu. Vários raios roxos foram até a espada energizado. Ela ganhou um brilho roxo avermelhada. Eu a segurei com as duas mãos e fechei. Corpo foi cobrindo por uma aura roxa que foi até a minha espada. Da lâmina um tipo de pilar com a forma de uma lâmina de espada, que passou à altura do tornado. Disso você não voltar. Eu abrir os meus olhos, que estavam com a parte branca, negra e a íris roxo. Eu inclino um pouco para trás e bato o pé no chão com força, e faço um corte de cima para baixo, cortado toda a área ao meio. O tornado e a criatura ao mesmo tempo. A força do impacto dizimou todas as nuvens no céu e apagado o fogo da área. Depois disso, eu me sentou no chão um pouco casado. Alguns segundos depois a Nuri aparece de dentro de um portal. Desculpa, Nori. Ela se aproximou de mim e se sentou do meu lado. Nori. Por que esta ser desculpado, mestre? Por eu estar do lado de fora, o tempo de lá corre do mesmo que aqui. Nori. Tudo bem, eu já tô feliz por você estar bem. Você não gosta de mim demais, sendo que acabando de nos conhece. Nori. Quando eu bebi o seu sangue, eu pude ver suas memórias, então eu sei como você, e é por isso que eu gosto de você. Eu vou apanhar da Lala e da Raikou. A Nuri colocou a mão na boca e riu baixinho de mim. Eu percebi, mas fique de boa. Eu me levantei e ajude a Nuri a levanta. Quando a gente ia voltar para casa, eu peguei a Nuri no colo, e pulei ao mesmo tempo que um conte de vento, que fez uma rachadura no chão. Qual é? Eu acabei de luta. Eu deslizei no chão e depois eu fiquei de pé e coloquei a Nuri no chão. Meu cabelo ficou solto. Ele se estendia até os meus joelhos. 2 contes de vento veio na nossa direção. Eu coloquei a mão direita nas costas em posição de esta pegado algo. Quando os ataques estavam perto, eu saco uma espada negra com um fio roxo no meio, e conte os ataques de ventos, fazer um corte em X com as duas espadas. Então você que criou essa barreira temporal. Eu apontei a espada para a direção da nuvem de poeira, enquanto eu colocava a outra no ombro. Um homem com cabelos brancos grande e espetador, orelhas brancos de raposa, olhos dourados com um brilho alaranjado, com 3 marcas de bigodes, 2 lados do rosto, cauda de raposa. Ele usava um kimono logo que ia até o joelho, da cor amarela com branco, com uma faixa preta na cintura, uma calça preta e uma bainha vazia, com meias e sapatilhas de matéria, uma katana grande na mão direita, e a mão esquerda apoiado dentro do kimono exposto. Já faz algum tempo que não nos vemos. Akizuki Ojido. Akizuki. Realmente, Kira, sim, foi eu que criei essa barreira para não haver nenhum dano nessa área. Eu enfiei as 2 espadas no chão, o meu traje se transforma. A parte de cima vira um casaco, amarrado na minha cintura, as minhas manoplas se transformam em bracelete. Eu puxei o meu cabelo para trás e amarrou ele com um laço vermelho. Uma mecha ficou caindo na lateral do lado direito da minha cabeça. Eu peguei a espada negra no chão e corri na direção do Akizuki, que igualmente o fez vindo
vindo na minha direção, nos colidimos nossas espadas, liberado faíscas e um pouco de energia. Me diga, Akizuki, por que você está aqui? Não devia estar protegendo. Akizuki. Sim, mas no momento isso não importa. Não vamos falar disso nesse momento. Eu vim aqui apenas para ver você. Enquanto forçávamos as espadas, Akizuki tentou chutar a minha perna, mas eu levantei a perna antes e chute ele, mas ele bloqueou com o braço. Você só que lutar, Akizuki. E qual o problema nisso? Nós nos separamos, nós dois desaparecemos, e continuamos a luta a alta velocidade. A cada golpe de espada era um impacto e rachaduras nos prédios e no chão. Nos voltamos ao mesmo lugar que começamos a luta. Nos corremos a direção um do outro, mas fomos tão alta que parecíamos vultos, um roxo ao outro branco. Quando colidimos, nos criamos um vácuo que não deixava as espadas se tocarem. Não há nenhum problema, mas nós dois nos separamos e começamos uma trocação de golpes de espada. Depois de alguns golpes nós nos separamos. O Akizuki pula para um carro-fonte intacto, com alguns amassados. Ele ficou em cima dele e eu corto com a espada. Após fazer um buraco ele entrou dentro, e depois saiu de dentro. Ele estava com uma maleta. Ele caminhou até mim. Akizuki. Bem, essa maleta é sua. Ele me entregar a maleta. Eu a pego e vejo que havia o desenho de uma cabeça de uma dragão. Akizuki. Ela havia enviado isso a você, mas foi roubado antes que pudesse chegar a você. Ok, agradeça a ela por mim, Akizuki. Claro, eu já vou. Foi, em um instante ele desapareceu. Eu dou de ombros. Eu crio uma adaga com o meu sangue, e a jogo para cima, quebrado a barreira. Após a barreira ser quebra, toda a área destruída voltou ao seu estado original. A Nori chegou do meu lado. Nori. Vamos, mestre. Vamos. Após isso eu e a Nori saímos de lá. Após 2 minutos, Homem de Ferro, Tatsumaki, Endeavor e Batman chegaram lá. Eles se reuniram em cima de um dos prédios. Tony. Parece que está tudo normal. Batman. Realmente normal demais. Tatsumaki. Então viemos aqui por nada. Endeavor. Esperem, olhe ali embaixo. Todos desceram do prédio. Na rua eles viram que todos os carros estavam parados, mesmo com o farol aberto. Ao olhar melhor eles perceberam que todos os motoristas estavam inconscientes, assim como todos os civis na área. Usando seus sensores, o Homem de Ferro viu que todo estava apenas desmaiados. O Batman estava andando procurando alguma pista. Em um momento ele encontrou o carro forte. Ele parecia estar normal. O Batman rodou o carro forte. Ele viu que do outro lado dele tinha um buraco. Ele analisou o corte para saber o que tinha feito o buraco, mas não encontrou nada. Ele entrou dentro e viu que parecia que está tudo lá. Ele viu que havia uma câmera dentro do carro forte. Ele rapidamente hackeou ela. Ele conseguiu ver toda a batalha. Batman. Isso é interessante. Em outro lugar, no meio do Oceano Pacífico, uma garota com cabelos rosa com mechas azuis, amarrado em Maria Chiquinha por laços cinzas, com um sutiã rosa com uma camisa meio transparente, um short curto que deixava as alças da calcinha rosa dela, meias,